Capítulo 14. Ainda estamos no livro Pão Nosso. Capítulo 14, páginas. É uma carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Vamos ler, depois comentamos. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence. No círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro de esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões forem nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos. Enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhantes mensagens do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores. A folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquela que te desejam elevação. Não precisas das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te fazem melhor. Então, no capítulo 14, Tiago está dizendo assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou seja, ela é pura, né? Ela é verdadeira. Ele diz assim, Emmanuel, né? Toda página escrita tem alma, tem sentido, né? Tem algo além da escrita que ele quer dizer. Tem conteúdo, tem uma mensagem. Alma porque é invisível, a gente entende, né? Aquilo não está escrito, mas dá a entender, nos leva a compreender. E o crente necessita auscultar-lhe a natureza. E aí é onde a gente sempre toma muito cuidado. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence. Então, quando a gente examina, lê e examina, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro de esforço de edificação para a vida espiritual. Ou seja, aqui, ele está dizendo, a que esfera pertencerá a mensagem da escrita que você está entrando em contato, né? Se ela é da esfera destruidora do mundo ou no centro de esforços de edificação para uma vida espiritual. Essas mensagens, ela nos leva a evoluirmos como espírito ou ela simplesmente está nos levando para destruir todas as atividades de progresso que existe na humanidade? Progresso, nós estamos falando aqui espiritual, porque a gente fala progresso e muitas vezes a gente acredita que o progresso é apenas o que a ciência nos aponta. Às vezes é o contrário, a ciência está nos apontando algo, afirmando que aquilo é um progresso, porque é novidade, mas na verdade é um retrocesso. Nem tudo que é novidade é progresso.
Progresso é muitas vezes se utilizar de algo antigo para nos mantermos numa direção verdadeira. Muitas vezes a gente se agarra em coisas que alguns dizem ultrapassado, mas elas são verdadeiras. E o que é verdadeiro não tem tempo, não se ultrapassa. Só o que é ilusão que tem moda. A ilusão tem moda, cada hora ela se disfarça de uma maneira, porque ela tem que nos iludir. A verdade ela é nua e crua e ela não se modifica. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a verdade não evolui, não se adapta. Não, a verdade não se evolui, não se adapta. A verdade é o que é. A gente descobre mais verdades, e uma verdade não invalida a outra. Quando estamos no caminho da verdade, nós vamos aprendendo, expandindo o nosso conhecimento, ele vai nos completando e nunca invalidando. Quando algo invalida o que nós temos, isso é ilusão, é moda. Então, a partir de um determinado momento, determinados conceitos passam a ser aplicados e outros deixam de lado, não tem mais valor. Isso é uma moda, isso é algo passageiro. A verdade, ela vai se construindo. Ninguém tem acesso à verdade total. Então ela vai gradativamente se construindo. Vai se aprimorando, mas nunca invalida as anteriores. Primeiramente, o leitor, amigo da verdade e do bem, analisar-lhe-ás as linhas para juizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, ou seja, entendendo que ele vai analisar as linhas, o conteúdo, a mensagem, para ver se realmente ela vem de uma fonte superior, vem dos bons espíritos, dos espíritos evoluídos, e aí ele diz, aí é fácil, aí você encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos. Enfim. Então, hoje nós vemos que, através da internet, existe uma moda agora de todo mundo mandar mensagens. Começou com mensagens de profecia, de adivinhações do que ia acontecer no futuro. Agora a moda é todo mundo mandar mensagens dos que já morreram, né? Morreu uma pessoa, ficou conhecida na internet, já tem um vídeo dizendo o que aconteceu com ela na espiritualidade. Aí outro é ficar famoso porque enquanto Chico Xavier não fazia suas apresentações, né, seus atendimentos em público, as reuniões, hoje o que nós temos mais é médium indo para a internet e fazendo essas comunicações com os espíritos em público, através da internet e tudo mais. E aí, alguns me perguntam assim, será que isso é do bem? Será que isso é do mal, né? Porque verdade e mentira é muito complicado, né? A gente dizer se uma pessoa é ou não é médium. O que eu mais vejo é que muitas vezes fica sendo complicado você afirmar que determinadas mensagens vêm realmente de uma fonte evoluída, de espíritos evoluídos, porque ela não nos traz caráter de evolução. É isso. Traz muito o elementar, o nosso dia a dia, né? E se é de um filho, de um pai, de um parente, também fica um pouco complicado, né? A gente dizer isso, afirmar. Só quem pode dizer que aquilo é realmente real é o parente que conhece de quem ele está recebendo a carta. E assim mesmo é muito complicado, né? Pode haver uma mistificação? Pode. Qualquer espírito desencarnado, se uma pessoa for médium, pode dar a comunicação dele através do médium e dizer que é o nome que alguém queira ali. Qualquer um pode fazer isso, né? Uma outra coisa é que muitas vezes também fica difícil para uma pessoa,
um parente dá um aval, a não ser que ela é muito próxima daquele que morreu, muito, muito mesmo. Quando eu digo muito, ele é muito próximo, anos seguidos, inclusive o último dia de vida daquele espírito, daquela pessoa que desencarnou, estava do lado dele. Mas geralmente isso é muito difícil, a não ser casais, nem pai e filho dá, porque muitas vezes a gente pensa que conhece uma pessoa, pensa que ela acha alguma coisa, e quando vai ver, não é. Aquela pessoa não pensa como você achava que ela pensava, as opiniões que ela tinha não era que você jurava que ela tinha, enfim, você não a conhece. E quando ela vem através de uma carta mediúnica, dá aquele choque, né? Muitas vezes você pensa que você conhece um filho, você pensa que ele gosta de uma coisa, você pensa que ele não gosta de outra, você pensa que ele nunca faria isso, e ele não gosta, gosta e faz. É a vida. Então, até para o familiar mesmo, receber uma carta e dizer é do meu fulano de tal, é difícil, né, para ele, porque se ali na carta nós sabemos que nós temos a nossa personalidade é muito adaptável com a nossa cultura. Então, por muito tempo eu vivo dentro de um grupo afirmando que adoro o grupo, mas quando eu morro, eu posso falar que eu detesto o grupo. E aí, quando eu falo a verdade, é alguém que vai dizer, não, então não é esse meu parente, porque meu parente sempre disse que amava o grupo. Falar é uma coisa, sentir é outra coisa. Então você vê, o ser humano é algo muito complexo para avaliar. Vivo, imagine morto. Então é meio complicado. Então por isso a gente não pode, o que eu quero dizer aqui é não acreditar na origem de uma mensagem pelo nome que tem nela. Porque, segundo Kardec, os espíritos enganadores, inferiores, às vezes se utilizam de nomes veneráveis, nomes conhecidos, nomes que desejamos ter comunicação para lançar, né, o veneno da enganação, da mentira, da fantasia na nossa crença. E uma vez estabelecido isso, é muito difícil se quebrar. Mas, que nós vamos observar, se na mensagem vai trazer a mensagem de paz, mensagem de moderação, afabilidade fraternal, olha, mensagem de paz é sempre tentar pacificar, acalmar, tranquilizar, minimizar impactos ao máximo de brutalidade, violência, agressividade, exploração, tudo que nós imaginarmos que intimide a quem quer que seja, que obrigue alguém. Então a primeira coisa é a mensagem ter conteúdo de paz. Segundo é a moderação, e é muito importante eu entender a moderação, porque hoje a gente vê pessoas que começam a ir falando devagarzinho, daqui a pouco elas estão gritando, falando rápido, um monte de coisa. Só de você olhar, se fôssemos humanos, aquele comportamento daquela pessoa já era um comportamento de loucura, né? De desequilíbrio, de qualquer coisa menos de moderação. Podia ser falta de educação, falta de compostura. Eu fico pensando se um bom espírito teria necessidade de falar tão alto, né? De repetir tanto algumas palavras, quase que intimidando quem ouve, e de repetir tão rápido para que ninguém consiga entender e nem sequer raciocinar. Então, quando eu vejo essas comunicações, eu fico pensando se realmente é possível alguém acreditar nisso, né? Porque se eu visse uma pessoa na rua fazendo isso, eu ia perguntar para ela se ela quer ajuda, e não que ela possa me ajudar. Então, a gente precisa refletir na moderação. É muito importante sobre isso. E parece que entra numa moda, um modismo, um faz, o outro quer fazer mais, o outro quer fazer mais. Daqui a pouco você vê na internet que a pessoa começa a pular enquanto ela está falando, gritar enquanto ela está falando, dançar. Aí perdeu o fim. Aí você fica olhando, poxa, mas se fosse um ser humano, faria tudo isso? E se fosse isso, seria normal?
Provavelmente não, né? Então, afabilidade fraternal, se realmente existe aquela ideia de compreender ambos os lados, né, das situações. Então, e existe essa afabilidade, sem grosseria, sem agressão verbal, sem energia pulsante de imposição, da compreensão amorosa e dos bons frutos. Da compreensão amorosa, porque, como eu disse, compreendendo amorosamente todos os lados, ambos os lados, pode haver então afabilidade fraternal. Se eu estou tentando auxiliar numa situação, eu não quero fazer parte de nenhuma das situações. Eu estou fora e eu quero auxiliar aquela situação. Vamos entender aqui que hoje nós vivemos um momento de muitas discussões, de muitas opiniões. Então eu sempre digo assim, há uma coisa em nós conversarmos, cada um colocar a sua opinião, pronto, final. A outra, se eu quero auxiliar as pessoas a compreenderem, a pensar. Então existem maneiras de se portar diferente. Quando eu quero opinar, eu vou dar minha opinião, eu dou a minha opinião sobre o assunto. Eu acho isso, eu acho assado, eu acho cozido. Ótimo. Mas se eu não quero opinar, eu quero ajudar as pessoas que estão dentro desses assuntos. Então a minha opinião, ela tem que ser amorosa, moderada, pacífica, afável e tentar com o intuito de ter bons frutos. Ou seja, quando nós analisamos algumas questões, a gente vai ver que ambos estão errados, saindo fora, porque aí a gente não está participando com a nossa opinião, nós estamos querendo auxiliar, não é isso? Os bons espíritos chegariam para nos auxiliar uma questão da polarização no nosso Brasil. Ele ia falar X ou Y, é difícil ele falar. O que ele ia dizer, quais são as bases da verdade, e nós iríamos raciocinar para concluirmos se nós estamos no pensamento correto ou não. Mas ele não viria polarizado. E isso é importante nós entendermos. Por exemplo, esclarecer algo não é dar opinião, é esclarecer. Esclarecer é dizer conceitos, ou fatos, e só. Opiniões sobre, conclusões sobre, é outra questão. Cada um tem a sua. Normalmente os espíritos superiores, eles não vêm julgando, eles vêm esclarecendo, tá certo? Então eles apontam aonde nos faz refletir se as nossas escolhas, se a escolha de alguém está correta. É onde a gente descobre, quando a gente conversa com os instrutores, que nem um lado e nem o outro está certo. É onde a gente descobre. Tem uns que estão mais errados que o outro, mas ambos estão de alguma maneira incorretos. Então, porque dessa maneira eu estou mais claro quando eu percebo isso. Quando eu vou lidar com situações, estou com aquela ideia de auxiliar, eu sempre percebo que os dois lados estão errados. E eu nunca então me contamino com nenhum dos lados. Se eu me deixo contaminar com um dos lados, eu começo a perder o ponto de referência se eu quiser auxiliar. A não ser que eu faça muita separação. É por isso que os benfeitores, como eles não participam do nosso planeta, como eles não estão aqui sendo afetados diretamente, eles têm condições de apontar para nós o que é certo e o que é verdade, independente do lado que se encontra as situações que a gente vê. E aí é o que nos faz refletir. Vamos supor que um dia ele viesse falar um fato muito conhecido historicamente, é o Hitler, que perseguiu os judeus e tudo mais. Se um benfeitor viesse aqui, ele ia dizer, Hitler está errado. Certo? Judeus está certo. Não, isso é conclusão, isso é julgamento.
ele ia dizer que matar seres humanos está errado. Se matar um está errado, matar dois está errado, matar 1 milhão está errado, perseguir uma raça também está. E que ninguém tem o direito de escolher quanto vive a vida de um animal, de uma planta, até quando ela deve viver ou morrer. Imagine quem vai ter o direito de escolher até quando uma raça deve existir ou não deve existir. Ponto final. Essa é a lei de Deus. Falou alguma coisa? Mais nada. Eu é que vou concluir. Bom, então Hitler falou que perseguiu uma raça. Então Hitler é minha conclusão. Não foi o espírito fulano de tal que falou que era Hitler que estava errado, né? Mas vamos supor que também o judeu numa hora matasse um monte de gente, também estaria errado. Então ele passa, quando o espírito é evoluído, ele passa o conceito, a verdade, ele posiciona. É o que a gente esquece quando estamos contaminados com os pontos de vista. A gente esquece o que é moral, o que é ético, verdadeiro, correto, o que é crime, o que não é, o que pode, o que não pode. Entendeu? A gente esquece. E como eles não estão dentro desse turbilhão, eles continuam bem claro para eles, né? É onde muitas vezes eles também nos auxiliam, dizendo, por exemplo, quando a gente está numa determinada situação, ele fala, olha, essa pessoa pode você achar que ela está errada com você, mas você também já pensou sobre isso, e faz você refletir sobre suas atitudes, mostrando que nem ela está certa, mas que nem você também está certo. E que então está na hora de apaziguar a mente e o coração, para tentar, qual que é a proposta? Tentar acalmar os ânimos para refletir uma saída boa, positiva, eficiente para os dois, nunca para um só. Não é para um ganhar, porque não há, para Deus, os filhos deles não deveriam guerrear, disputar. Ele ama os dois lados. Então, a ideia de um bom espírito em toda situação é apaziguar e dar, se for citar ideias, alguma coisa, para que unidos saiam desse tumulto de briga, de desavença, de imposição. Essa é a realidade. Continuando, mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. E aqui ele está falando assim, ó, as páginas refletem venenos sutis da parcialidade humana, opinião, pontos de vista, conclusão, e que muitas vezes vem. E isso já vai mostrando para nós uma coisa que não vem dos planos superiores. Lembrando que um espírito superior não está ligado quanto mais superior ele é, menos faz muito mais tempo que ele não reencarna no nosso mundo. Lógico que ele está mais longe das influências. Ele sabe, ele vê, ele ouve, mas não está participando diretamente disso. Então, quanto mais evoluído ele é, mais neutra é a mensagem dele. Quanto menos evoluído, mais ele está participando, reencarnando, morrendo, e provavelmente reencarnou recentemente. Alguns estão com a última observação dos fatos cotidianos, né? Então, eles já vão trazer uma mensagem mais parcial dentro da opinião dele, e isso também é muito importante para nós entendermos. E nós vamos avaliando, né? Olha, isso aqui é muito... eu estou lendo lá e vi... Bom, está bem dentro da parcialidade. Há uma outra coisa que ao ler... Por isso que é importante. Essa mensagem que me faz refletir que hoje na internet está indo muitos atacando os livros de Emmanuel, atacando os livros de Valdo Franco, de várias
literaturas espíritas, dizendo que um é machista, o outro é racista, machista, e cada um vai falando uma loucura. Porque há uma coisa entre ler e uma coisa é meditar. Quando eu leio, não estou meditando. Então, quando uma mensagem vem de um espírito evoluído, ele vem de um caráter tão verdadeiro, tão cristalino, que muitas vezes eu, convicto, praticamente, eu já estou ferrenho a um propósito, a uma ideal, a uma ideia, que ao eu ler aquela escrita, aquela mensagem cristalina da verdade, assim mesmo eu não enxergo a verdade e consigo concluir que aquilo está me auxiliando ou está indo contra mim. Naturalmente, se eu não estou tão convicto, eu acho que está contra mim. E se eu acho que está contra mim, você pode ter certeza que você está certo, porque dificilmente o ser humano acerta na primeira. Então, quando é aquela velha história, se alguém disser para você que você está absolutamente certo, é porque você está errado. Um benfeitor, ele tem uma característica de, se você pedir para ele, olha, aponte para mim quantos % de tudo que eu estou pensando ou fazendo na minha vida está certo, ele vai te dar, nunca ultrapassa 10%. Enquanto que se você pedir alguém igual a você, vai dizer, nossa, 99%, 100%, para mim eu não vejo que nada está errado. Desse jeito, quanto mais evoluído, mais enxerga onde está a falha. E só também diz quando você pergunta. Então ele está vendo assim, ó, se você vê uma página que reflete venenos sutis da parcialidade humana, que é um veneno que mata, mas se nós estamos falando de espírito, espírito não morre. Quem morre é o corpo, a personalidade. Então como é que ele é um veneno? O veneno é o que mata e o que é a morte do espírito afasta de Deus. Então se houver num ensinamento, se houver numa explicação, numa palestra, numa interpretação, divulgação de conhecimentos que nos afastam de Deus, que nos revoltam contra Deus, que fazem com que a gente não compreenda Deus, não ame mais do que temê-lo, porque muitas vezes a gente está aprendendo a ter medo de Deus e não amá-lo. Então a gente está mais com medo do castigo, da punição, do diabo, do demônio, da maldição, do que amar a Deus, servi-lo, segui-lo e transformar-nos. Isso é o veneno, é o que te faz isso. Por isso ele fala que é um veneno sutil da parcialidade humana. Nós não precisamos temer a Deus para segui-lo, para obedecê-lo, para aceitá-lo. Nós só precisamos amá-lo. E para amar nós vamos ter que estudar muito para compreender, porque ninguém ama o que não entende, o que não compreende, o que não sabe o que é. Mas temer, sim. A gente sempre teme o que desconhece. Sempre teme o que nunca viu. Sempre teme o que é supostamente indefinido. E aí nós vamos continuar. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, mesmo assim, uma mensagem, uma escrita, pode vir de um espírito desencarnado. Pode. Tem 1 milhão. Morre bons, ruins, morre ateus, cristão, budista, de espíritos desencarnados supostamente superior. Ele está colocando supostamente, né? A folha que não faça benefício, a folha de papel, onde está essa mensagem, que não faça benefício em harmonia e construção fraternal, que não une
e que não construa ou que não promove o conjunto humano para o bem, é apenas reflexo de condições inferiores. É natural. Se o espírito ele não é superior, ele sem querer se trai. A partir do momento que ele começa a dar algumas mensagens, ele se trai. O grande problema é que nós não enxergamos isso, porque geralmente ele nos diz o que queremos ouvir. E quando ele nos diz o que queremos ouvir, nós não avaliamos se o conteúdo está certo ou errado. Era o que eu gostaria de ver, está certo. Ou de ouvir, está certo. Não, bateu, concordo, compreendeu? E então é onde nós nos deixamos pegar na teia da vaidade, do orgulho e do ego. E aí é apenas reflexo de condições inferiores. Então, os espíritos têm essa condição de captar de nós a nossa necessidade. Examina, pois, as páginas de teu contato. Agora ele está fazendo uma comparação entre as páginas que um espírito se comunica através de você, uma mensagem, mas as páginas agora do seu contato. Contato não só com os espíritos, mas com todas as pessoas. É como mais ou menos todo mundo se comunica através de carta, todos os espíritos através da escrita. Está falando, examine os seus contatos, seus papéis, né? Seus assuntos, o que você conversa com as pessoas quando você está com elas. Examine o seu conteúdo, o que você tem para ofertar, oferecer, trocar, marcar, fazer-se lembrar, né? Então ele está dizendo assim, examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação, ou seja, mantém, cultiva, alimenta, procure pessoas que te querem bem, que te auxiliam no crescimento, na evolução, no pensar, no sentir. São pessoas que discussão aqui no bom sentido, que compartilham conhecimentos com você, e que você também compartilhe com elas. Para quê? Porque a amizade, a relação, ela é de caminho duplo sentido. Se eu tenho um relacionamento, se eu tenho uma amizade que só eu falo, só eu ensino, só eu sei, não é amizade. Não é uma amizade. Tá certo? É alguém que está controlando, dominando o outro. Simplesmente não é uma amizade. Porque se é uma amizade, aquele que está melhor em posição tem algo para aprender com aquele que está em menor posição. Tem algo. Se não, é um contrato de escola, de ensino, qualquer coisa, em que até para você falar na sala de aula você levanta a mão. Porque no contrato é o professor que ensina e o aluno que aprende. Mas numa vida nossa social de amizade, ninguém vai levantar a mão para perguntar se pode falar com você. Se é amigo, ele tem algo a te ensinar. Se você é amigo dele, você tem algo a aprender e algo a ensinar. Se você pensa que não tem nada a aprender, não é uma amizade. Não é amizade. E você vai ser visto assim. É por isso que ele está falando assim, aquelas que te desejam elevação. Mas quem deseja a minha elevação não é alguém que quer me ensinar? Sim, mas se ele quer só ensinar, não. Isso é dominação. É uma coisa diferente. Ensinar é um ato de amor. Eu amo você e quero te ensinar. Mas o meu amor percebe que eu não sei tudo, eu não sou poderoso, eu não sou supremo, eu não sou perfeito. Então eu tenho uma curiosidade enorme sobre você. É o que me interessa, é o que me leva a desejar um sentimento de amor por você. O que você tem para me ensinar?
Se não, raciocinem assim comigo. Algumas pessoas dizem, nem relógio trabalha de graça. Então vamos pensar assim, por que você estaria ao lado de uma pessoa que você não tem nada para aprender com ela? Qual seria o sentido dessa relação? Nenhum. Agora, por que um general tem do lado e deseja cada vez mais milhares e milhares de soldados? Para obedecê-lo. Então, ele comanda. Ele domina. E quem domina e quem comanda é insaciável. O desejo de comandar e de dominar, ele é insaciável. Tá certo? Então, o amor, a relação de amor é compartilhar. Tem que ter algo a lhe ensinar. Tem que ter algo que você ensina. Isso torna vivo a relação. Então ele examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente. E faz de companhia aquelas que te desejam elevação. Né? Gradativamente, você vai selecionando. Mas, Guto, essa parte me fez pensar assim. Mas, e um casal, né? Ou um filho e pais, antes do filho atingir 16 anos, que até os 16 anos é o compromisso espiritual dos pais com o filho. Depois dos 16, aí já é um problema não é mais espiritual dos pais. Meu filho chegou com 14 anos e ele só me critica, ele só aponta meus defeitos, ele só fala mal de mim, ele só é agressivo, ele só briga comigo, ele me xinga, se eu tento falar com ele, ele se trava. O que eu vou fazer? Porque já temos 14 anos, já tem 14 anos, eu criei, ele nasceu comigo, é meu filho. Depois dos 14 anos, ele mudou, virou essa pessoa terrível que convive comigo na minha casa e que o que ele puder espezinhar da minha pessoa, diminuir, ele vai fazer. Acontece também esposa, marido, né? O que eu vou fazer? Aqui está dizendo assim, ó, e faze companhia aquelas que te desejam elevação. Quer dizer, então eu vou expulsar meu filho de casa porque eu não quero a companhia dele. A mulher, o marido vai falar, então eu vou expulsar minha esposa, meu marido, porque eu também não quero a companhia deles. Que aqui está dizendo assim, ó, e faze companhia aquelas que te desejam elevação. Né? Procure essas pessoas que te dê. Vamos lembrar que nenhuma pessoa, ela é totalmente ruim, negativa, pessimista, destruidora, má. Existe dentro dela, junto com essa natureza que ela mais desponta na sua direção, existe uma natureza boa dela. Uma diferença oposta a tudo isso. Tanto que você já deve ter presenciado ela. Muitas vezes, seu filho está ríspido, grosso, estúpido, com você não fala um bom dia, boa tarde, boa noite. E se você falar, te responde daquele horrível. Já tem anos que você não vê um trato de cordialidade entre você e seu filho. Mas, no entanto, você assiste. Se chegar alguém em casa, ele fala, bom dia, boa tarde. Pois não, claro, só um minutinho, quando ele atende a porta. Vou chamá-lo. Ou você ouviu falando no telefone, falando um beijo, tchau. Então, olha aí, aquele monstro que te trata mal de maneira ríspida, tem algo nele que é dócil. Só que essa personalidade dócil não está disponível para você, mas ele tem dentro dele. Compreenderam o que eu estou tentando? O marido ou a esposa, ríspido, duro, grosso, mas você já viu ele alguns momentos sendo calmo, tranquilo, dócil, afável, né? Então também essa pessoa tem, só que talvez ele está deixando disponível mais esse outro lado dele, duro, grosso, ríspido, né? Agora,
Quanto tempo você fala mesmo que você já convive com essa pessoa? Porque nesses casos geralmente tem esse tempo de convívio. Porque no começo tudo é maravilhoso, né? Geralmente no começo é tudo mais fácil. O tempo vai fazendo isso acontecer. E o casal, o pai, os filhos, a relação sua, você não vai percebendo isso. As pessoas, elas se adaptam nos seus relacionamentos. Quando elas se encontram, elas querem cultivar uma outra. Então é natural que ela busque dela tudo que é atrativo, né, no outro. Que ela pensa, essa pessoa vai gostar que eu diga obrigado, ela vai dizer obrigado. Ela gosta que eu falo, sei lá, que ele é bonito, que ela é bonita, então eu vou falar. Depois que se conquistam, das personalidades começam a parar com esse processo, né? E o outro vai permitindo. Então nós somos coniventes. O filho, ele não chegou aos 14 anos e acordou num dia para o outro e era aquela pessoa horrível que falasse dos pais, que detestasse o pai, que quer matar o pai, que briga com o pai, que xinga. Não foi. Ele veio vindo. O pai foi recuando. Os pais foram recuando. Foi deixando acontecer. A partir do momento, de alguma maneira, esse filho teve um ganho com isso. No momento que ele foi ríspido, ele ganhou algo, talvez espaço, talvez controle, talvez submissão, talvez, nós não sabemos, mas ele ganhou. Tentou de novo. Nós somos, quando a gente olha os animais, é a mesma coisa. Você tem um animal, você não quer que ele entre na cozinha. O que ele faz? Ele fica de longe te olhando. Você fica lá na cozinha, ele está lá na porta, lá, mas nem no beiral da porta ali, ele está lá no quintal, do quintal ele está te enxergando. Fica dias te observando. Tem dia que você olha e já está mais perto. Não é assim? Não, mais perto. Tem um dia ele põe só a patinha no beiral da porta, fica ali te olhando. Daqui a pouco ele vai entrando. Ele percebeu que se ele entrar, você vai mandar ele para fora. Mas se ele for devagarinho, ele está ganhando. Qual que é o ganho dele? Você não manda ele para fora. Está ganhando. Daqui um dia ele está deitado debaixo da sua mesa e você está ali tranquilo. Aí uma hora você assusta, briga, manda ele para fora. Vai fazer tudo de novo. Mas agora ele já sabe o comportamento. O ser humano é a mesma coisa. Então, quando uma relação começa a ficar ríspida, já está na hora de um despertar e dizer, não quero isso. Não. Vamos voltar como era antes? Vamos pensar como a gente era? A gentileza, o auxílio, a ajuda, as palavras mais afáveis, agradáveis. Porque o dia a dia eu vou deixando. Daqui a pouquinho eu só fiquei com a casca. E a sociedade ficou com todo o sabor da fruta, o gomo. Eu só fico com o bagaço, com a casca. É aqueles que a gente diz assim, olha, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, é uma maravilha para os outros. Para os outros, meu Deus do céu, faz tudo, ajuda, auxilia. Mas comigo, aqui dentro de casa, não. Mas veja assim, eu quero que você entenda qual é a sua parte nisso. O que você colaborou com isso? Porque ele não tomou um choque elétrico e ficou assim. Você já viu ele ser uma pessoa solícita, uma pessoa boa. Você mesmo. Vamos analisar nós mesmos. A gente conhece uma pessoa, a gente é solícita, educado, bondoso, afável, e de repente a gente vai ficando no trato nosso, às vezes, mais seco. Se a gente fica seco e do outro lado aceita, permite, dá espaço, eu vou ficando mais seco. Porque dá mais trabalho ser dócil, compreensivo, paciencioso, agradável, solícito, né? É mais para um, mais do que para o outro. Então, eu descanso. E quando eu descanso, eu deixo a natureza realmente que eu sou. Muitas vezes seca, duro, nervoso, bravo, violento. E
É a mesma coisa da violência física. Ela não começou da noite para o dia. Ela vem dando sinais, vem dando sinais. Depois chega um ponto, quase não tem mais remédio. A secura também é assim no relacionamento. Tome cuidado para não deixar seu relacionamento ficar muito seco, muito duro. Ele quebra. Não tem como subsistir. Mas, Guto, você falando isso, agora a minha pergunta é: como eu vou fazer para mudar uma situação dessa? Porque eu não sabia disso, fui deixando mesmo, né? Fui deixando acontecer. E agora? O que eu faço? Da mesma maneira, não existe uma forma de você mudar da noite para o dia, como não existiu nenhuma forma para tornar uma pessoa ríspida, grossa, bruta com você. Então, foi levando anos para construir aquela pessoa. Você deu um espacinho. Uma hora ele gritou, você deixou. Não esperou, ele acalmou e voltou e falou: eu não gostei que você gritou comigo. Não grita comigo. Eu não aceito isso. Vamos conversar. Ele gritou, você ficou, deixou passar. Quando eu toquei num assunto, ele gritou e mostrou que ele não quer mais falar naquele assunto. E eu respeitei, nunca toquei, e recebi a mensagem dele assim. Então ele percebeu que existem coisas que ele tem que gritar comigo e falar. Dá menos trabalho do que ele chamar eu e dizer: não quero falar nisso. Aí você vai falar: mas por quê? Vai debater com ele. Agora ele percebeu que determinadas coisas, a pressão vai ajudar. A gente faz muito com o animal isso. Animal não dá para você ensinar ele tudo, né? Falar assim: olha, não entra por causa da bactéria na sua pata. Ele não vai entender. Então você fala assim: vamos, bora. E ele vai. Porque ele não tem como. Mas o ser humano, não. Então, como já chegou nessa situação, você está numa situação da relação onde tem muita rispidez, grosseria, briga, alguma coisa assim. Bom, já chegou até aqui, não chegou? Foi construído dia após dia. Ambos são responsáveis por isso. Os dois. Quem tiver a participação na relação. Quer voltar para trás? Você vai ter que fazer o trabalho inverso. O mesmo trabalho que você fez construindo diariamente, você vai ter que fazer um trabalho construindo novamente aquilo que ficou para trás. Tentando mostrar que, por exemplo, gritou, hoje não vamos conversar, né? A gente vai voltar, lembra quando a gente começou lá atrás? Você não brigava, você não gritava, e a gente conversava e dava certo. Vamos voltar lá para trás. Eu vou começando a exigir, cobrar, falar, lembrar, reviver os momentos do antes, do agora, que não tá bom. E aí, eu estou auxiliando o meu companheiro, meu filho, minha esposa, a se lembrar do lado bom que tinha, que ele é, porque você vê ele fazendo para os outros. Você não vê ele fazendo para você, mas para os outros ele faz. Então ele é essa pessoa. Ele só está das facetas da personalidade dele. Ele vai dizer: essa aqui é para minha esposa, essa é para o meu filho, essa é para o meu patrão, essa é para o meu amigo. Aí você olha e fala: mas eu queria aquele do amigo, né? Pois é. Mas como é que o amigo não deixa fazer algumas coisas, o patrão não deixa fazer outras coisas? Você entendeu? As relações, o que as pessoas fazem a nós nas relações, nós permitimos ou não. Depende de como a gente lida com as pessoas. Os limites, eles não são estabelecidos como muralha gigantesca intransponível numa relação, porque senão ninguém relaciona com você. Não, elas são cerquinhas pequenininhas, de 30, 40 centímetros. Que normalmente as pessoas que não têm limite, nem vê essa cerquinha, já chuta, já pisa em cima e já está lá dentro do seu espaço individual, particular. Tá certo? E aí o que você faz? Você pega devagarzinho, dá licença. Mais um pouquinho. Tem uma plaquinha que você viu. Não vi, eu já cheguei e tal. Mas essa aqui aqui é o meu espaço particular, privado. Aqui eu não permito ninguém entrar. Mas pode falar daí, porque isso que ela é baixa. Ela é baixa para você não pular e para tudo que você falar, eu ouvir e falo para você. Eu na minha e você na sua, no seu espaço de direito. Casal,
filhos, pais, amigos, funcionários, patrão, tudo tem que ter essa cerquinha. Quanto menor, melhor a cerquinha. Não é maior, porque você não quer ficar incomunicável com ninguém. É pequena, mas você tem que ter uma coisa em mente. Você vai ser uma pessoa incansável de pedir aos outros que deem tantos passos para trás, porque pisou na sua cerquinha, pulou a sua cerquinha. Pular, a pessoa que pula a cerquinha, que chuta a cerquinha, geralmente são pessoas que não têm limites. E geralmente são pessoas que querem ocupar os seus limites. É isso que é o grande problema. Aí é que entra o que você contribuiu para o relacionamento chegar onde está. Você deixou. Pisou uma vez. Às vezes, na primeira vez que pisa, fala, desculpa, volta, sozinho, você nem fala. Na segunda vez, mas já deu certo, na primeira pisada. Na segunda ele disse, pisei, né? Pisou, deixa. Vai ficar ali. Compreendeu? Aí, no máximo que ele vai dizer, acho que está muito longe essa sua cerquinha. A própria pessoa vai pegar a cerquinha e colocar mais para frente. Diminuir o seu espaço de direito e aumentou dele sobre você. E vai indo, para chegar nessas situações que a gente vê no relacionamento. Quando a pessoa fala assim, e é isso que ele está dizendo, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Uma pessoa dessa, que está invadindo o seu espaço, te deseja elevação, quer o seu bem, te respeita, te considera, quer sua evolução, pense isso. Você tem que se amar. E isso é muito importante, tá? Se alguém quer sua elevação, seu progresso, seu desenvolvimento, te respeita. Se te respeita, te ajuda a manter a cerquinha sua no lugar. Da sua cerquinha ele não passa. Essa pessoa não vai passar. Ainda vai dizer, eu poderia te dizer muitas coisas. Eu poderia te falar de diversas maneiras, mas eu estaria passando pela cerquinha. E como eu quero você muito bem, eu te amo muito, até aqui eu vou falar. A não ser que você me peça muito, aí eu posso até falar o que eu gostaria. Olha só o tamanho do respeito. Você compreendeu? Olha só, eu tenho algo para dizer a quem eu amo, mas digo a ela, está aqui, está entalado, mas não vou me permitir falar para você, porque eu estaria ultrapassando a sua cerquinha, o seu limite. Só se você me pedir muito, aí a pessoa vai ter que permitir. Eu quero que você fale, sim, eu quero. Não vai te agradar, não, eu quero. Isso é um casal de respeito. Quando não tem respeito, já fala mesmo. E pronto, já foi, já chutou a cerquinha longe, você tem que sair catando ela, passar até dias para procurar onde foi um pedacinho da tábua, né? Então, não se vai permitindo. Essas permissões vai construindo uma relação difícil. Como que vai fazendo? Então, nós temos isso no relato, temos uma palestra que fala sobre isso, é uma série de 4 palestras que fala exatamente dessa cerquinha, né? Que a gente tem que ser a pessoa incansável da cerquinha. Se você cansar de construir seu espaço, observe. Se você é uma pessoa que cansa de construir o seu espaço, o seu lugar, onde você vive tranquilo, onde você vive em paz, onde você vive em harmonia, onde você se sente bem, se você cansou disso para você, você já não se ama. Se você não se ama e não quer cuidar do seu espacinho, nós temos o povo do MST aí tomando os passinhos de todo mundo. Você não quer? Eu quero. Puf, pegou para ele. Agora o seu espaço é dele também, de quem quer. Tá certo? E aí, acabou. Aí é um trabalho construtivo de retrocesso. Então, você gosta, se você se ama, defina o seu espaço. Defina o que você busca, o que você quer na sua vida. Depois, faça a sua cerquinha bem pequenininha. E torne-se alguém incansável de lutar pelo teu espaço. Incansável.
pisou na cerquinha, acabou o nosso diálogo, só depois você dá o passo para trás. Aí a gente volta a conversar. Não. Acabou o diálogo. Então, dá o passo para trás, tá bom, deu o passo para trás, pode continuar falando. E assim vai indo, até que a pessoa perceba que você e o seu espaço é um só. Que amar você é dar você o direito do teu espaço. Que amar teu espaço é te dar toda a liberdade que você escolheu para viver na vida. Isso é amor. O resto é de subjugação. De subjugar, dominar, controlar e etc. Bom, não precisa... Eu deixei claro, né? Aqui, né? Tá aqui. Não precisa das que te figurem mais brilhantes que essa das pessoas que te elogiam. Esquece. Jesus não permitia ninguém elogiá-lo. O elogio, ele é o ego, o orgulho, é uma fera gigante que às vezes está dormindo na gente. A gente não sabe, não se conhece. Venha alguém e cutuca essa fera. Eu não sei se controlo ela, né? Então, eu peço às pessoas, não me elogiem. Elogiem meu trabalho, não minha pessoa. Por exemplo, eu sou um médico e cuido, atendo as pessoas. E fiz vamos supor, uma cirurgia boa. Alguém chega e diz, nossa, que cirurgia fantástica. Excelente. Não, nossa, você é um médico incrível. Não permita isso. Não, porque incrível ninguém é. Olha Jesus. Olha só, o fariseu chega para ele e diz, bom mestre. Ele diz assim, bom só o Pai. Ele não fala, não, muito obrigado, que isso. Bom mestre, não, bom é o Pai. Mestre, eu sei quem eu sou e sei quem eu não sou. Quem me elogia além do que eu sou não me conhece. Pode estar fazendo ingenuamente, pode estar fazendo pensando na minha queda. Guto, pera um pouquinho, que é isso? Você acha que o mal me elogia? E muito! Ele quer que você caia nas teias da ilusão mesmo, do orgulho e do ego, da vaidade. Quando você vê muita gente batendo palma, não pense que todo mundo está concordando com você, não. Tem gente que está concordando. E tem pessoas ali que está te influenciando. Há uma grande diferença, então tome cuidado. Então, o que você não precisa das que te figurem brilhante. Ninguém precisa te elogiar como ser humano, não precisa. Elogie o que você faz. Porque aí você terá motivação para continuar fazendo. Se você é uma pessoa, você dá um banho no seu cachorro e alguém diz assim, nossa, você é uma pessoa que adora os animais, que ama os animais, é uma pessoa excelente para cuidar de animal. Acabou. Nossa, o banho ficou bom. Você vai continuar dando banho cada vez melhor. Isso também é nosso para com todos aqueles a quem amamos, para os nossos filhos, para os nossos maridos, esposa, amigos. Não elogie pessoas, elogie o trabalho, o resultado, para que as pessoas se dediquem mais, para que colhem mais elogios, fazendo mais vezes. Se você elogia a pessoa, você matou ela. Você matou. Um filho vai e tira o primeiro bimestre dele, ele tirou boas notas. Vem te traz aquela caderneta assim, mostra para você. Aí tá lá aquelas notas boas, você fala, nossa, meu filho é inteligente. Acabou. Se ele é inteligente, ele não precisa estudar. Se ele não precisa estudar, ele não vai tirar boa nota. Se ele não tirar boa nota, isso não vai mudar. Meu pai já falou que sou inteligente. Então o que você faz? Nossa, que notas incríveis, meu filho. Puxa, esse esforço seu é admirável. Então, próximo bimestre, eu vou estudar para levar notas boas para ouvir mais. Nossa, esse bimestre você está se esforçando mais ainda. Parabéns pelas notas, pelo esforço.
Ele não é inteligente. Por quê que ele é inteligente? Quem é inteligente não precisa estudar. Muitas vezes nós matamos uma iniciativa de alguém. Porque, lembra que eu estou te falando, nem relógio trabalha de graça. O ser humano faz sempre algo por alguma coisa. Cuidado se você não é aquele que dá uma injeção de anulação, de desânimo no ser humano. Às vezes você vê uma pessoa pintando um quadro e chega e te leva para ver o quadro, e o que você fala? Nossa, você é um grande pintor. Acabou com ela. Nossa, que tela linda, né? Que tela bonita. Assim, se você quiser receber mais elogios, faça mais tela, pinte mais, se dedique mais. Agora eu falo, se você é um grande pintor, ele não pinta mais, porque ele já é um grande pintor. Tá bom? Então, não precisem das que te figurem mais brilhantes. E se alguém te elogiar sem querer assim, você pode de vez em quando dizer assim, olha, não faça elogios pessoais, faça elogios do meu trabalho. Mas daquelas que te façam melhor. Então se aproxime, cultive, permita, se abre, você também faz um trabalho de se aproximar, sempre de pessoas que te engrandecem, te ensinam, mas que dê oportunidade de você ensinar, porque assim como alguém, olha, deixa eu cortar o meu raciocínio para mim dar um exemplo. O que é importante? A palavra importante vem da palavra importar. Importar é trazer de fora para dentro. Exportar é tirar de dentro e para fora. Você quer ser alguém importante na vida de alguém, ou seja, você quer que alguém tenha uma vontade de fazer parte da vida de alguém, então, importar para ela. Se você quer fazer isso, então você tem que ser alguém que a ensine. Se você quer que alguém seja importante na sua vida, você tem que permitir que esta pessoa lhe ensine. Por isso é uma troca, tá certo? É uma troca. Encerramos a nossa primeira lição, 14, de número 14, páginas. E aqui, resumindo, analise tudo. Analise suas relações, analise como você está se conectando às pessoas, como que as pessoas estão conseguindo se conectar a você. Essa mesma análise é a que você vai fazer quando os espíritos se conectar a você. Se você não é uma pessoa que observa isso, provavelmente você não observa, não percebe a influência dos espíritos na sua vida. É isso que está. Uma coisa muito diferente dos médiuns, para uma pessoa que não tem a mediunidade ostensiva, o médium ele é muito sensitivo nas percepções exatamente desse estilo de relações. Então, por exemplo, uma pessoa desatenta, ela nem percebe quando está sendo invadida ou quando ela está invadindo alguém. O médium ele já tem muita percepção de quando está sendo invadido e quando está invadindo alguém. Geralmente é uma pessoa que não tenta perturbar ninguém. E geralmente é uma pessoa que não gosta de ser perturbada. Uma vez que os espíritos já é, para o médium, alguém que invade 24 horas do dia a vida pessoal dele, né? Geralmente são pessoas que gostam mais de privacidade, são pessoas que gostam mais de calma, não gostam muito de uma rotina de balada, de viajar, de festa, de isso, daquilo. Por quê? Porque em todos esses lugares existe, desde o público dos vivos aos mortos. E o dos vivos ainda tem uma certa privacidade, mas os mortos não têm privacidade alguma. Então se reserva de ir em determinados locais, para não passar desconforto, para não passar vergonha, nervoso, irritação, uma série de coisas. Então que a gente esteja sempre atento, né, a que página eu estou
me comunicando com a pessoa. É uma página legal de ler. Quando eu leio sobre os nossos encontros, um filho. Olha, eu falo isso porque uma família, um casal, os pais e os filhos, tem que ter dias alegres, momentos alegres. Porque, lembra, não são páginas, vamos dizer assim, que todo dia é uma página do diário da sua vida em família, com a sua família. Se todo dia, né, vamos falar dos dois tipos, dos tipos de diário que às vezes a gente escreve sem saber. O pai, a mãe e os filhos. Às vezes eu fui construindo um diário, muita seriedade. Não tem brincadeira, não tem quase diálogo, só tem bronca. Então meu diário, quando eu pego aquilo ali, ó, dia tal chamei a atenção do meu filho, dia tal chamei a atenção, 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 só chamando atenção. Tem pais que trabalham muito e não tem nada escrito. Lê, dia tal não estava com a minha família, dia tal não estava com a minha família, então folha em branco. Tem outro que ele nervoso. Primeiro dia briga, segundo dia briga. Briguei com minha esposa, briguei com meu filho, briguei com minha filha, briguei com o cachorro, briguei com minha esposa, briguei com meu filho, briguei com minha filha, briguei com o cachorro. Agora briguei com o vizinho, briguei com o meu amigo, briguei. Esse é o diário às vezes da nossa vida, nas relações que nós estamos tendo. Então, eu digo assim, você já viu aqueles casais? Eles estão trabalhando em casa e aí um brinca com o outro, dão risada. São os casais que duram mais o relacionamento. Por quê? Porque no relacionamento ele tem que ser dado uma dose de alegria, harmonia, valorização. O dia tem suas horas. Se elas não são preenchidas com sentimentos de qualidade, com atitudes que nos lembram e nos dá prazer, satisfação, eles vão ser preenchidos de outro jeito. Eles podem ser preenchidos por solidão. Sabe? Às vezes você está em casa, você tem um marido, uma esposa, 10 filhos, e solidão. Passa às vezes uma semana, você nem conversa com ninguém, mal e mal dá bom dia, boa tarde. Pode passar brigando, um estresse a 1000 por hora. Pode passar. Qual é a qualidade que está dando nas suas relações? Então leia as páginas, é isso que ele está falando aqui. Leia essas páginas. Tenta escrever. Para você tentar entender melhor essa lição, eu vou dar um exercício para você. Suponha que você está escrevendo um diário. Escreva o diário da tua vida. Dá uma semana para você escrever. Escreva sobre o que você sente, o que você pensa, como você vê do seu dia. E você vê se na semana você tem dias alegres, tranquilos, bons, agradáveis, com quem, que hora, que momento. E então você vai começar a se enxergar, tá certo? Porque às vezes a gente passa um bom período de tempo e não vê.